Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Lei da Gratidão, capítulo 3, A Ciência da Gratidão. Sem família não há sucesso. Eu e Dr. Smith ficamos de nos encontrar somente de segunda a sexta. Na tarde daquela sexta-feira, em que escrevi os últimos textos, um motoboy tocou o interfone. Fui atender e recebi um envelope que continha um bilhete dele. Caro amigo Dr. Jean, amanhã, sábado, vou tomar um café da manhã na praia de Ponta Verde às 8. Se couber em sua agenda, venha tomar café comigo e traga os últimos textos para discutirmos o avanço da obra. Saudações, Dr. Smith. Eu não consegui entendê-lo. Com tanta tecnologia disponível, Dr. Smith não tinha celular. Uma vez perguntei sobre isso e recebi uma resposta bem inusitada. Dr. Jean, quando parei de clinicar, eu tinha 3 aparelhos de celular. Não dormia quase nada. E cheguei a emendar plantões de 7 dias, acessível a qualquer dia e vivendo numa correria contra o tempo, numa luta inglória contra a morte que muitas vezes venceu e levou vários pacientes meus. Assim que parei, decidi que nunca mais seria relógio ou telefone celular. Não é aversão à tecnologia, é uma estratégia de blindagem. Hoje exerço a melhor medicina do mundo, aquela que me permite ir aonde eu quero, fazer o que gosto e ajudar como posso. Foi uma resposta arrebatadora. Não ousei questionar mais nada. Quando Mirella chegou em casa, falei do novo compromisso. Meu amor, Dr. Smith me convidou para tomar café da manhã em Ponta Verde. Vou dar um pulo até lá. Ao retornar, pegamos as crianças e vamos passear. Pode ser? Mirella me olhou meio pensativa e respondeu, com um sorriso compreensivo que eu tanto aprecio. Não vejo problema. Agora, cá entre nós, a conversa entre vocês nunca é rápida. Seria melhor nem prometer nada às crianças. Na manhã seguinte, a caminho do hotel, parei um instante para contemplar o oceano esverdeado e esplendoroso de Maceió. Fiquei ali por uns 10 minutos, hipnotizado pela areia clarinha, em contraste com os viçosos tons de verde do mar alagoano, enquanto a brisa fresca afagava meu rosto. Agradeci por estar vivo diante daquele cenário de ares caribenhos e seguir para o hotel, a fim de encontrar meu amigo. Saí cedo de casa e por isso cheguei antes de meu anfitrião. Bom dia, Dr. Jean. Obrigado por ter vindo. Escutei a voz familiar e me virei para saudar Dr. Smith. Vamos à leitura? E assim dizendo, gentilmente pegou os papéis de minhas mãos. O médico sentou-se e ficou lendo em silêncio, enquanto bebericava seu café puro, sem açúcar. Esperei pacientemente até que ele fez uma careta indecifrável e se manifestou. Acho que o senhor pode aprofundar as opiniões, Dr. Jean. Percebo um tom conciliador e sou favorável porque é o seu estilo. No entanto, gostaria de sugerir que não tema em clarificar o seu posicionamento. Não estou aconselhando que seja antagônico ou crítico em relação a este ou aquele grupo. Só que procure o equilíbrio entre formar opinião, gerar crítica e ofender os pares. Tenho certeza de que conseguirá. O correto é tenho certeza, meu amigo. E o senhor acha que pisei leve demais no acelerador das minhas opiniões? Negativo, Dr. Jean. Sua abordagem está aprofundada na medida certa, segundo a sua vontade de endereçá-la ao público em geral, e não à comunidade científica. O senhor está utilizando uma linguagem simples, agradável, sem aquelas maçantes citações comuns dos trabalhos científicos. Percebi que em alguns trechos o tom conciliador poderia dar lugar a um tom opinativo, sem ofender pessoas ou grupos que pensam de maneira diferente. Compreende?
Compreendo e agradeço. Só os trechos de meditação e do gerenciamento do estresse, a meu ver, merecem uma atenção especial. O que pode complementar? Bem, lá na frente, quero compor um capítulo inteiro sobre gerenciar o estresse e outro sobre meditação. Vou dar uma prévia. Em algum momento, o tema se consolidou. Hoje, o empresário pode levar a meditação e gerenciamento de estresse aos seus colaboradores, porque a ciência reconhece os benefícios. Há 8 anos tenho pesquisado a matéria no Brasil, estudando os trabalhos que o grande cardiologista, inclusive seu compatriota, Dr. Herbert Benson, tem realizado na Harvard Medical School. Percebo que a estratégia de filtrar a matéria e abordá-la com especificidade funciona bem melhor para formar opinião, e foi o que o Dr. Benson fez para despertar a atenção dos nossos colegas mundo afora, cientificando um movimento de qualidade de vida muito forte, crucial para uma população que vai envelhecendo cada vez mais. Dr. Smith fez um gesto com a mão, pedindo uma pausa para argumentar. Durante as minhas muitas leituras que fiz a respeito dos conceitos sociológicos que envolvem a América Latina, me recordo de ter acompanhado o fato de que, há poucas décadas, o brasileiro tinha expectação de vida bem menor, observou Dr. Smith. O correto é expectativa de vida, meu amigo. Nosso país viveu dificuldades com as epidemias, as doenças congênitas, o saneamento básico, cuja falta de perdura em pequenos municípios e vilarejos. Não bastasse isso, as políticas públicas de saúde precisam de uma repaginada, e a medicina que praticamos por aqui demorou para acompanhar os avanços europeus e norte-americanos no quesito tecnológico, químico e farmacêutico. Com a evolução em cada um desses departamentos, ganhamos mais vida e sobrevida. O Senhor quis dizer qualidade de vida, e sim, está certinho. A população vai envelhecendo e as práticas do ganho da qualidade passam a ser indispensáveis para evitar a chegada precoce da sobrevida. Então, em meio a tantas necessidades complexas, surge o gerenciamento de estresse, matéria que pesquiso e amo, cujo propósito é deixar o ser humano afiado para os movimentos longevos. Ninguém deseja chegar à maturidade e se deparar com um enorme número de patologias emocionais e físicas que vagam pelos continentes, letais e insistentes, sem distinção de raça ou classe social. Só a população depressiva ultrapassa 300 milhões de semelhantes perdidos que procuram um norte emocional. Nem todos encontram. Nem sempre essa bússola rompe a fronteira da desinformação e do preconceito. Dr. Geon, nos Estados Unidos, vivemos tempos em que o paciente lota os consultórios dos cirurgiões plásticos, procurando um reparo aqui, um silicone ali, um preenchimento acolá. Em contraponto, se por fora existe a preocupação estética, o paciente nunca esteve tão doente por dentro, com as emoções assaltadas por depressão, burnout ou síndrome do pânico. O canário contemporâneo está parecido por aqui? Acabei de mastigar meu pãozinho, ri um pouco e respondi. O senhor quis dizer cenário, Dr. Smith. Para nós, o canário é um pássaro, por sinal lindo, amarelo, de traços avermelhados e um belo canto. Com relação ao tema, a realidade brasileira é parecida. Por aqui, nosso paciente ainda enfrenta um agravante cultural, um tabu que devagar vai sendo vencido.
ainda enraizado em várias regiões, que é o velho costume de associar psicólogos e psiquiatras exclusivamente à loucura. O velho médico refletiu, enquanto olhava para o teto, aparentemente resgatando alguma memória. Nos Estados Unidos, observo com felicidade diversos movimentos motivacionais, que são excelentes recursos preventivos. Me parece que no Brasil há um eco disso tudo. Há um eco, sim, um consagrado mercado composto por palestras, workshops, consultorias e treinamentos de relevante papel social e empresarial. A partir das empresas, os profissionais de palco vão deixando recados motivacionais de relevância inquestionável. Eu também me aventuro e reservo uma fração da agenda para levar informação sob o formato de palestras e treinamentos. É um bom método para gerar mais resiliência. Já que tocou no assunto, além do significado explicado pela física, como o senhor vê a resiliência? Percebi que meu colega supervisor está disposto a travar variados bons embates e respondi com atenção. Dr. Smith, percebo a resiliência como uma fantástica característica que permite ao ser humano crescer no meio da adversidade, encontrar a saída e fazer sucesso em meio ao caos. É como se soubéssemos que toda queda é reversível. Aliás, o ser humano tem procurado novas formas de melhorar a capacidade de absorver e desenvolver a resiliência. Noto que a capacidade de lidar com os problemas facilita saltos quânticos e abrevia a saída das situações mais dolorosas. Até mesmo na questão da saúde, a resiliência faz valer. O que verificamos com frequência nos pacientes que vivem a mesma enfermidade e reagem de maneira oposta, enquanto os pacientes que ignora ou não acredita na própria capacidade de gerar resiliência se curva aos efeitos da doença. O paciente que conhece e aplica em si a resiliência reage com notável capacidade de recuperação. Além disso, é uma das melhores ferramentas do gerenciamento de estresse. O garçom se aproximou perguntando se nós gostaríamos de algo mais, porque retirariam o buffet do café da manhã. Agradecemos e quando o rapaz se afastou, o Dr. Smith me interpelou. Espero que o amigo aceite uma positiva e bem-intencionada provocação, a partir da qual será positivo elucidar aos seus leitores. Com a expressão resiliência, não adentramos num perigoso território de expressões clichês da moda? O ser humano sempre precisou de resiliência, só que, do ponto de vista semântico, usava termos diferentes: garra, determinação ou entusiasma. O correto é entusiasmo, caro amigo. Se bem que o senhor sacou da cartola um neologismo, porque seria excelente tirar o entusiasmo da alma. O que é neologismo? Não reconheço a palavra, uma expressão ainda desconhecida. Dr. Smith riu e me perguntei se ele estava rindo por simpatia ou se havia entendido. De qualquer forma, decidi continuar. Vamos esclarecer a questão, Dr. Smith. Historicamente, há um registro de que o poder das expressões move o ser humano. Se a pessoa nega a sua realidade, fica muito difícil a compreensão de suas possíveis saídas das situações dolorosas. Atribui a si um movimento passivo de que tudo o que faça não dará certo, ou que nasceu para sofrer. Desse modo, não vê motivos para buscar resiliência, porque se lembrará de que o ideal é aceitar a dor, sem a necessidade de buscar recursos sequer para amenizá-la, quiçá vencê-la.
Quase tudo o que existe de recurso científico se transformou a partir de ideias que, a princípio, aparentavam não ter sentido. Na medida em que se inicia um movimento que colhe resultados comportamentais tangíveis, o que ontem poderia ser considerado moda passageira passa a ser objeto observacional. Quem poderia, em sã consciência, negar que as pessoas mais resilientes têm melhor qualidade de vida? É uma condição natural, dada a postura de melhor enfrentamento, típica das pessoas que cultivam a capacidade de aceitar, analisar, resistir, ampliar suas forças e vencer. O velho médico fazia anotações rápidas enquanto eu explanava. Pausei para tomar um pouco de água de coco bem gelada que estava diante de mim e esperei o amigo apresentasse os seus argumentos, o que não demorou. Dr. Jean, é razoável afirmar que o oposto está por aí, influenciando as pessoas que não aceitam a própria realidade, que estão vivenciando seus imbróglios sem a maior resistência, numa demonstração clara de dores intermináveis e patologias que nunca têm fim. O seu português está cada dia melhor, Dr. Smith. Observe que são raras ocasiões em que trocam as palavras. Agradeço, Dr. Jean. Eu segui o seu conselho e estou assistindo filmes brasileiros. Mas não deixe de me corrigir quando falar errado. É corrigir, para que o Senhor não se confunda, e explico. Ao dizer corrigir, deve-se quase encostar os dentes em cima nos de baixo, mas, para pronunciar a palavra correta corrigir, observe que os dentes de cima precisam se distanciar dos de baixo, e ratifico a sua posição. Agora sim, Dr. Jean, é disso que eu falava, opiniões profundas e equilibradas. O seu leitor ficará muito mais, como se diz, satisfeito? Isso mesmo. O senhor tem sido gentil e atencioso comigo. Andei pensando, o correto seria convidá-lo a ser coautor do livro comigo, já que nossas conversas serão transcritas e impressas. O que acha? Eu publiquei minhas obras nos Estados Unidos, Dr. Jean. Dei a minha contribuição escrita. Agora é a sua vez. Estou só emprestando o meu olhar crítico, mas as opiniões são suas. Fique tranquilo quanto a isso. Não quero e não vou aparecer no livro além do necessário. Como o senhor preferir. Só não sei se ainda de que maneira posso retribuir. Eu o ofenderia se propusesse estabelecermos valores, afinal estou recebendo praticamente uma consultoria crítica. Olhei para o meu supervisor e vi um nítido incômodo. Amigo, o que estou fazendo pelo Senhor está retribuído. Com o seu conceito de gratidão, tenho aprendido bastante em nossos encontros, e isso não tem dinheiro que pague. Vamos continuar? Sinto que falta um pouco de contemplação humana por trás das respostas oferecidas ao leitor, que deve estar se perguntando: de onde vem um médico com o seu escritor, que prioriza a ciência e não vira as costas para os temas que chegam mais por aí? O Senhor foi preparado para agir com esse olhar mais flexível? Foi educado por pais médicos? A súbita pergunta do Dr. Smith me levou a uma viagem ao passado mais remoto e fiquei longos segundos rememorando eventos da infância. Ele percebeu que eu viajava e me chamou de volta. Pelo que vejo, seus baús da memória estão bem cheios. Foi mesmo uma infância maravilhosa. Só para constar, o senhor disse escritor, e o correto é estilo, Dr. Smith. Agora vou responder. Sou o mais velho de 4 filhos. Eu, uma irmã e mais 2 irmãos. Julian é 1 ano mais novo do que eu e rumou para as realizações da engenharia.
Rafaela e Júnior decidiram pelo caminho do bom combate jurídico e se tornaram advogados. Fui o único a optar pela medicina. Naquele raro momento presenciei Dr. Smith gargalhar. Que bom! Então os três são, como vocês dizem, normais? Nós dizemos normais. Sim, a infância dos 4 irmãos foi fantástica. O Senhor perguntou se os meus pais são médicos. Sou filho de uma pernambucana que nasceu em Belo Jardim, Agreste Pernambucano. Meu pai, paulistano de nascimento, foi criado em Lagoa da Canoa. A família de ambos migrou para o município de Arapiraca. Estamos falando de famílias bem humildes, daquelas que têm vários irmãos. A minha avó, por exemplo, nem sabia ler, mas teve uma indizível grandeza no quesito sabedoria. Viveu a profissão de feirante e me ensinou muito. O senhor diria que foi uma infância de muitas, como é mesmo que vocês dizem no Brasil, privadas? Dr. Smith, o senhor quis dizer privações. A palavra privada no Brasil tem 2 sentidos, toalete ou particular. E a minha resposta é não. Embora a família fosse humilde, meus pais se esforçaram bastante e os colegas até viam a gente como pessoas de boa vida. Do ponto de vista comparativo, tínhamos um pouquinho mais de conforto. Éramos muito unidos e esforçados. E como se diz por aí, o que dá para um, dá para todos. Compreendo a tal feia que o senhor comenta em um centro de compra popular. Isso mesmo, porém se diz feira. É feia uma palavra desprovida de beleza. A avó nos levava para a sua banca e as tias também tinham banca. Então a gente ajudava no que dava. Uma vida difícil, que na visão de criança parecia uma grande aventura. Crescemos aprendendo a vender coloral, sabão e outros itens. Não que fosse necessário a gente ir, pelo contrário, adorávamos aqueles momentos. A família aproveitava a pequena operação comercial para nos ensinar valores, caráter e para que a molecada conhecesse a realidade em que a família vivia. Com a mão aberta em sinal de pare, Dr. Smith pediu para dizer umas coisas. Tenho a sensação de que o ambiente humilde e positivo forma o ser humano grato por existir. O que acredita a esse ambiente tanta relevância quanto ao meio que é privilegiado? Se a minha análise estiver correta, a infância humilde com grandes valores facilita a gratidão, enquanto a infância próspera com tudo o que deseja ao alcance das mãos forma adultos com dificuldades de agradecer. Seria um equívoco ou um exagero meu? Dr. Smith, acho que não podemos generalizar. Conheço pessoas prósperas que são extremamente gratas. Aliás, atualmente muito se relaciona a gratidão com o sucesso e a prosperidade. Entretanto, um ambiente com valores como disciplina e amorosidade proporciona às crianças um aumento na capacidade de enfrentamento das frustrações diárias. O que acontece hoje, e muitos amigos se queixam, é o medo de que os filhos não precisem passar pelo que passaram. E isso pode refletir nessa capacidade que desenvolvemos. Mas nós somos os principais responsáveis por resgatar, mostrar e inspirar essa criançada a agradecer. Daí a colocar o dinheiro como a única maneira de formar pessoas nobres vai longa distância. O meio nos ajudou no processo de formação. A gente ia para a feira e do nosso jeito, abestalhado, trabalhava, ajudava a vender de tudo. No fim do dia, devíamos ter um dinheirinho.
como a avó Maria dizia. Eu me recordo que ela falava: pode faltar tudo, mas a gente precisa do dinheirinho para comprar a carne no final do expediente, preparar o bolinho de cuscuz com carne. E como foi bom participar da venda que gerava o recurso para a compra do alimento. Isso nos fazia sentir úteis, valorizados. Na família, a avó Maria fazia questão de manter a cultura de que todos sentados ao redor da mesa, se alimentando juntos. Reunia até os parentes mais distantes para um banquete humilde em família. Outra vez, a mão de Dr. Smith indicou que ele queria fazer uma pergunta. E a sua mãe também trabalhava na tal feia? Tive que corrigi-lo outra vez e resolvi explicar com detalhes mais aprofundados. Dr. Smith, feia, é objeto contrário de bonito. O senhor pretendia dizer feira, que significa um centro de compras itinerantes. Por isso, afirmo que é difícil falar a sua língua. As palavras se falecem muito. Decidi não revelar que o correto seria se parecem muito. Por mais que ele me pedisse para alertá-lo a respeito dos erros. Admito que ficava meio constrangido por corrigir, a todo instante, um cara tão especial. Resolvi responder sem mais delongas. Maninha migrou até Arapiraca ainda jovem e se casou com painho, igualmente jovem. Teve 2 empregos e não se adaptou. A aptidão de vendedora das irmãs a levou a procurar seus caminhos comerciais. Ela passou a vender roupas. Foi aí que saiu seu ganho. Por quê? A gente ia muito acompanhá-la até Pernambuco para comprar as roupas que seriam vendidas numa lojinha que ela montou. E foi até bem sucedida, se revezando entre a administração da loja e os cuidados com os 4 filhos e o estudo pedagógico. Um dia, Dona Geralda, maninha, decidiu participar dos concursos do Estado e do município para a vaga de professora e aprovada. Optou por abandonar a carreira de comerciantes, sem levar em conta o fato de a loja se encontrar estabelecida e com uma clientela boa. Foi viver sua missão de vida e optou pela carreira de professora. Virou professora Geralda. Seu sonho era cursar a faculdade, mas os cuidados com os filhos não permitiam. Ela teve paciência e resiliência. A professora Geralda esperou que todos os filhos se formassem e só então viveu seu sonho. Cursou o nível superior de pedagogia e emendou numa pós-graduação em psicopedagogia e atuou na área até se aposentar. Os senhores gostariam de pedir almoço? Perguntou o garçom, que se aproximou e nos interrompeu. Enquanto avaliávamos o que comer, continuamos a gravar a conversa. No Brasil, é incomum um aluno cursar a faculdade e especialização em idade mais amadurecida. Em 2019, vê-se com frequência essa coisa de faixas etárias diversas no ambiente acadêmico, porque se firmou um movimento, uma cultura de inspiração que foi aumentando. Entretanto, para aquela época, de manhinha, era bem raro. Agora começo a entender o seu perfil de cientista flexível, Dr. Jean. O senhor tem a quem buscar, a quem puxar. É assim o dito popular. Sou vegetariano. Vou experimentar a salada completa da casa. Chamamos o garçom, fizemos o pedido e continuamos a conversa. Uma vez aposentada, sua mãe pendurou a chaleira? Meu amigo, a expressão é pendurou a chuteira. Não, ela segue na ativa. Toca projetos de marketing multinível e outras vendas. Retornou ao empreendedorismo para manter viva a chama da utilidade.
Dou todo o apoio e a dinâmica demais para ficar é dinâmica demais para ficar ociosa, sem contar o que as pesquisas recentes mostram. Após uma certa faixa etária, quem mantém ativo o senso de propósito vive mais e com uma maior qualidade. E o seu pai? Pode dizer sobre ele? Posso com prazer. Ao chegar da Lagoa da Canoa, aos 22, José Rodrigues Painho foi cursar o colegial, como se chamava antigamente. Por intermédio de sua tia Nina e seu primo Acebílio, conseguiu trabalho no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, acumulando as funções de porteiro e inspetor. Andava pelas dependências do colégio para ver as crianças, gazeavam aula e carimbava a caderneta desses alunos. Muito esforçado, o Painho cumpria 2 horários para manter a família. Quando terminou um curso técnico na área de contabilidade, à noite também passou a trabalhar na secretaria, assumindo os 3 horários para manter a família. E aquela picada de vendas que sua família tinha, não se aplicava ao senhor José Rodrigues? É pegada de vendas, Dr. Smith. Pensando bem sobre o destino de meus pais, acho que a vida acaba unindo os afins. Paim também tinha as suas inclinações para o comércio. Mesmo com os horários preenchidos pela jornada diária, seu José decidiu montar uma lanchonete em seu primeiro empreendimento, em frente a um ponto de ônibus, razão pela qual o movimento era intenso. Os filhos estavam maiorzinhos e eu, e o mais velho, lá pelos 11, passei a trabalhar com ele. A gente preparava, fritava coxinha, raspava cana para moer e vender o caldo. Eu ficava por lá quando não estava estudando. Aprendia bastante sobre o respeito e a gratidão. Nós ficamos gratos pela preferência e o cliente, grato pela qualidade do alimento consumido. Era um negócio amador e bem novo. Ainda assim, o ato de preparar e servir foi um guia inconsciente para a escolha de minha profissão, porque preparar e servir ao paciente são as 2 ações que mais se repetem na medicina. O senhor disse primeiro empreendimento? Seu pai se aventurou em outros setores? Dr. Smith, o senhor presta demasiada atenção nos detalhes de minhas lembranças. Na mesma época, com o lucro da lanchonete, Painho comprou um fliperama em frente à lanchonete. Adiante, investiu mais no setor de entretenimento, até se transformar em um investidor no setor imobiliário e viver de seus modestos aluguéis. Na época do fliperama, eu e meus irmãos ficávamos incumbidos de ajudá-lo, para motivar e iniciar os filhos no empreendedorismo. Aos domingos, ele permitia que o lucro líquido das fichas vendidas fosse dividido em 2 partes iguais, para mim e meu irmão. Foram bons negócios, sem dúvida, Dr. Smith. Com o crescimento desses 2 pequenos negócios, seu José conseguiu bancar a segunda parte da minha educação, pois a primeira parte, o universo me brindou com uma madrinha, que me ajudou com uma bolsa em sua escola. Diga-se de passagem, a melhor escola da cidade para crianças iniciantes. Por isso sou grato, Dr. Smith. Sem a madrinha, Celeste não conseguiria avançar. Todos me tratavam com carinho e ano após ano a alegria enchia o meu coração. Depois fui para a escola que Painho trabalhava. Era um sonho tocar na banda marcial e jogar pelo time da escola, que se destacava como referência nos esportes. Realmente um céu, como dizíamos por aqui. A mesma gratidão por outra bolsa, dessa vez concedida pelo professor Moacir Teófilo, responsável pela escola, que abraçou desde o início minha família. Não tínhamos muito, mas estávamos em ascensão, graças a esses anjos e outros anjos
além dos esforços de pai e mainha. Dr. Smith ficou pensativo por alguns instantes e apresentou o que ia em sua mente. Dr. Jean, tudo passa a fazer mais sentido. Observo que o senhor é um cientista defensor da gratidão, um médico que dá palestras sobre gratidão, um cirurgião geral que apresenta programas de entrevista. Reparo então que o senhor aprecia fazer coisas diferentes. Isso te acompanha desde os tempos de criadolescência. É pré-adolescência ou a expressão correta, meu amigo. De fato, a inovação é o incomum me instigam. Acho que posso dar um exemplo. Naquele tempo, para aumentar os nossos rendimentos aos domingos, cheguei a organizar campeonato com os meninos da região. Com o dinheirinho ganho, comprei uma prancha para surfar na quase deserta praia de Miai de Baixo, conhecida como a Praia dos Arapiranquenses, em Coruripe. Me parece uma infância boa, Dr. Jean. E sonhos? Todo menino é sonhador. Qual era o seu? Tornar-se médico? Seria bom falar um pouco sobre isso, porque o senhor pode inspirar o leitor que acalenta sonhos de infância ainda não realizados. Aí é que está. O sonho de ser médico era mais periférico em meu coração. E o sonho principal, me transformar num jogador de futebol. Jogador de futebol, quem diria? Pois é, coisas da vida. Joguei muito futebol, mas a minha existência encontrou na medicina um propósito. Eu treinava, zonava e os livros nunca saíam do meu lado. No intervalo entre um treino e outro de futebol, alguns me chamavam de doido porque eu abria um livro e começava a folhear. Não que fosse uma orientação de pai e mainha ou dos professores. Era uma decisão minha. Aos 12 tinha fascinação por leitura e conhecimentos gerais. Isso esclarece muita coisa, disse o amigo supervisor que me pediu para continuar. Na escola Nossa Senhora do Bom Conselho, tive um amigo dotado de inteligência acima da média, do tipo que ensinava os professores. Com ele, aprendi um bocado e umas dessas lições carrego comigo. Ele dizia: toda questão tem solução. Se você não conseguir, levante-se, vá passear e volte. Se falhar de novo, peça ajuda. E caso ainda não chegue lá, mantenha a calma e as respostas vão aparecer, desde que continue tentando. Ok, tenha cuidado para não tergiversar. Entendo a menção ao amigo e sugiro que retornemos ao tema da obra. A quem você mais dessa época é grato? Isso seria importante revelar, para que o leitor se lembre de sentir gratidão por quem lhe fez diferença na vida. Obrigado pela crítica, Dr. Smith. Tive um professor que afirmou certa vez que eu não serviria nem para carroceiro de burro. Graças a essa frase dele, me esforcei e ganhei o prêmio que se chamava Atleta Gigante, creditado aos que se destacavam e venciam em vários esportes. Me destaquei em vôlei de quadra, no time de 6, vôlei de dupla, de trio, futebol de salão, futebol de campo, handebol, tênis de mesa e futebol de botão. O que eu encontrava nos esportes virava objeto de estudo e dedicação, em partes para romper a mágoa deixada pelo comentário do professor. Uma vez adulto e formado, acaso houve algum reencontro com o tal professor? Dr. Smith, adiante estava da faculdade de medicina e trabalhava como professor desde os 19 anos em Maceió. Vinha me destacando na capital
e me chamaram na mesma escola para dar aulas durante o fim de semana. Quem que eu substituiria? O tal professor. Como reagiu? Minha postura foi reconhecê-lo como excelente profissional e justiça seja feita. De fato, era um grande professor, por quem, mais uma vez, eu me sentia grato pela chance de participar de minha formação de caráter e por ter me motivado ao seu jeito. Em outra análise, uma coisa é ser grato pela falta de alguém que foi transformada em solução. Outra, bem diferente, é desejar contato com a pessoa. Ele lá, eu aqui e vida para frente. A gratidão, portanto, supera a mágoa? Me provocou o supervisor. Não tenho dúvidas a respeito disso, Dr. Smith. E deve-se validar que é possível sentir gratidão até mesmo por quem nos trouxe mágoa, dor ou ofensa. Não há necessidade de se tornar o melhor amigo ou sequer de conviver com o ofensor. O segredo é guardar a gratidão e não a mágoa. Aproveitar a ofensa transformando-a em algo do tipo de aprendizado, em vez de remoê-la por décadas. É uma contemplação interessante, meu amigo. Me parece difícil de ser aplicada, porém reconheço que é uma decisão assertiva, um passo além da mensagem bíblica que propõe oferecer a outra face. Ao ser ofendido. E a ascensão nos pequenos negócios do seu pai foi contínua? Não, o negócio ia bem, até que Painho adquiriu mais 2 lojas focadas em fliperamas. Antes de eu entrar na Faculdade Federal de Medicina, a tecnologia engoliu e sepultou os negócios dele, que viveu uns 2 ou 3 anos de dificuldades e ajustes até se reerguer. Em meio aos pensamentos e lembranças de uma vida grata, o garçom retirou os pratos e trouxe um café expresso para cada um. Reparei que alguns funcionários do hotel não estavam no restaurante há algumas horas, e isso me levou a crer que a turma da manhã trocara de turno, e nós continuávamos ali. Dr. Smith me tirou dessas conclusões que envolvia passado e presente. Não quero que Mirella considere o seu supervisor inconveniente. Hoje é sábado, Dr. Jean. Acho que devemos encerrar por enquanto. Vá acortinar a sua família. O correto é vai aproveitar, Dr. Smith. Fique tranquilo, Mirella dá apoio à nossa troca de ideias e me pediu para agradecer pelos chocolates que o senhor trouxe. Ela só acha estranho que ainda não tenha o encontrado. Quer me acompanhar até a nossa casa? Se tiver um tempinho, seria uma boa oportunidade. Lamento ser obrigado a declinar, Dr. Jean. Combinei que passaria a tarde com aquela velha amiga a quem estou ajudando. Peguei a conta sob o protesto do amigo, que me deu uma derradeira incumbência. Na segunda-feira pela manhã, passarei em sua casa. Vou produzindo com a mesma regata. O senhor está indo muito bem. A pegada, Dr. Smith, é sim. Obrigado pelo feedback. E o garçom chegou com a máquina de cartão. Digitei minha senha e virei-me para apertar a mão de Dr. Smith e ele já havia partido. Outra vez me lembrei de ter escutado em algum lugar que os norte-americanos não se despediam. Ao chegar em casa, Mirella perguntou como foi. Detalhei o encontro e ela me fez uma pergunta que eu não sabia ao certo como responder. Mo, por que será que eu nunca encontro o Dr. Smith? Na falta de resposta plausível, ofereci um sorriso, um abraço e uma pergunta. Vamos passear com as crianças? Levá-las à praia, meu amor? Passamos o final da tarde nas areias de Maceió.
Mirella entretida com um bom livro em mãos e eu refletindo sobre o livro que construíra, enquanto as crianças se banhavam alegremente nas águas quentes do Nordeste. Deixei os pensamentos de lado, pedi que Mirella fizesse o mesmo e de mãos dadas fomos caminhando até as crianças. Se a gratidão pode ser medida, lá estava. Se a perfeição existe, ainda que passageira, ali havia a forte suspeita da sua fugaz presença. E foi naquele instante que percebi: sem família não há sucesso. Aquelas crianças que tanto me faziam feliz representavam o ponto máximo da minha gratidão pela oportunidade de ter uma amorosa família. Outro registro que precisava ser feito. Dado o fato de que o agito do cotidiano nos permite olhar as notas ruins dos filhos, os erros da pessoa amada e os problemas domésticos. Mas, como todo tipo de agito, em certas ocasiões pode mascarar o mais potente combustível para o sucesso: o amor. Olhar com amor para a sua vida permite compreender quão especial você é para o planeta. Há quem prefira, no entanto, viver sem olhar, amar, sem se declarar, ignorar sua importância ao mundo. Só uma mera questão de escolha separa os cenários. Fim do 3º capítulo do livro A Ciência da Gratidão. Gratidão para quem chegou até aqui.